Eu, eu confesso que eu gostaria de estar sentado aí junto com vocês. Na verdade, a gente sempre vem aqui com aquele friozinho na barriga. Queridos, esta palavra, como a Elaine falou, esse período do ano, para mim, é um período tão especial. E quando começam as ativações proféticas, eu gosto muito, porque o Senhor sempre tem uma palavra que nos desafia. E eu acompanho as ativações, eu escrevo todas as palavras. E ali eu vivo. Eu penso assim, que a gente começa hoje e só termina no dia 31, no culto da virada. E eu quero desde já convidar você. Eu sei que é um desafio, porque nós temos agenda, nós temos compromisso. Mas se você fizer disso um propósito, eu acredito que nós não vamos perder nenhuma ativação profética. Vamos estar aqui seguindo todos os dias. Esta palavra é uma palavra que nasceu no coração do apóstolo. Uma palavra que Deus entregou a ele. E para mim é um privilégio poder transmitir esta palavra. Confesso que não é uma tarefa fácil, porque quando você precisa trazer uma palavra, um decreto, cuja palavra foi derramada no coração de alguém, e aí transborda para o céu, e você precisa ser fiel a esta palavra que foi entregue a você. É um desafio que se torna maior. E eu espero poder cumprir esta missão para a glória do Senhor. Que o seu coração seja alcançado por esta palavra, como o meu coração foi alcançado. E que o seu ouvido esteja atento. Que o Espírito de Deus encontre no seu coração nesta noite uma terra muito favorável, uma terra muito fértil. E que esta palavra seja como uma semente que vai produzir o seu fruto dentro de você. E você vai receber esta palavra não apenas com o seu intelecto, mas você vai receber esta palavra no teu espírito. Porque quando nós recebemos uma palavra no nosso espírito, ela se torna o rema de Deus para a nossa vida. E ela é capaz de mudar o nosso destino, de girar uma chave na nossa direção. Amém, queridos? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos fazer essa leitura do verso 1 ao verso 7. O tema desta ministração é enchendo as panelas. Enchendo as panelas. Todo mundo gosta de panela cheia, né? Panela cheia representa fartura, representa comida boa, né? E sem querer fazer nenhuma propaganda, a gente tem até aqui na nossa cidade um restaurante com o nome Panela Cheia, que muitos aqui já foram, e a comida realmente é boa demais. Mas a panela cheia é um nome sugestivo. É um convite, não é verdade? Um convite para a gente sentar à mesa, para a gente comer, para a gente se fartar. Pois bem, vamos para a palavra. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele
e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. E tu e os teus filhos vivei do resto. Queridos, eu quero trazer aqui algumas considerações, primeiramente, sobre o transbordar de Deus. Na verdade, todos nós sabemos que este é o tema que vamos mergulhar em 2026, o ano do transbordar. E domingo passado nós já começamos a trabalhar este tema através da ministração. Mas eu quero trazer aqui algumas considerações importantes para a gente compreender o que significa transbordar. Primeira consideração que eu queria falar é sobre uma lei, chamada lei do acesso. Nós já vimos falar muito sobre a lei da semeadura. E, de fato, a lei da semeadura diz que tudo que o homem planta, ele colhe. A lei da semeadura é uma lei muito justa, muito correta, e ela nunca falha. Porque o que se semeia, o que se planta, de fato é o que se colhe. E isso é de uma verdade muito segura, infalível. Por isso que é importante semearmos boas sementes, porque as sementes que plantamos determinam a colheita que vamos ter. Quem semeia desonra, colhe desonra. Então, queridos, veja, a lei do acesso, ela tem o mesmo peso da lei da semeadura. E interessante porque a lei do acesso é uma lei que está relacionada ao transbordar. Porque o princípio para eu e você transbordarmos é exatamente ter o acesso aberto. Então você pode dizer assim comigo: acesso aberto. Imagina você chegando no Shopping Rio Mar e tendo que passar pela catraca que você tem que tirar um cartãozinho para pagar o estacionamento. De repente, você entra ali e todas as cancelas estão abertas, te dando acesso livre para o estacionamento do shopping. Que maravilha, né, irmão? Seria? Então, é mais ou menos isso. Um acesso aberto é você acessar lugares, ambientes, pessoas. E transbordar tem a ver com esses acessos abertos para nós. E aí eu quero trazer um exemplo lá de Gênesis, por exemplo. A gente sabe que quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim do Éden. E até então, eles tinham acesso à presença de Deus. Mas o pecado fechou esse acesso, impediu que eles tivessem plena comunhão com Deus. Então, o pecado, uma das consequências do pecado, que a gente sabe que a principal foi a morte e a separação do homem de Deus, foi que o pecado também fechou esse acesso. A partir dali, o homem, ele não teve mais acesso à árvore da vida, ele não teve acesso ao jardim, ele não teve acesso à presença de Deus, porque eles foram banidos daquele lugar. E diz a Bíblia que o Senhor colocou um anjo com uma espada desembainhada na mão, protegendo aquele lugar. Então veja, o pecado fechou a porta do acesso. E o pecado ainda hoje faz isso na nossa vida. Ele fecha os acessos, não só a Deus, mas também ao meu semelhante. Entende? Então, isso é muito, muito importante. Então, quando nós falamos que a chave para transbordar está no acesso
aberto na minha direção, isso me faz lembrar, por exemplo, de José. Veja como José era um jovem à frente do seu tempo, e ele entendia muito alguns princípios para a sua vida. Todo mundo conhece aqui a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, mas José era um homem de princípio, e lá no Egito ele teve muitos acessos, e um dos acessos foi a casa de Potifar. Por conta da sua postura, da sua humildade, do seu coração, do seu caráter, José, ele acessou, ele foi um homem que transbordou. Então, ele era um homem de acesso. Ele teve, na prisão, ele teve acesso a pessoas influentes, acesso a pessoas que facilitaram, que ajudaram muito ele a chegar onde ele chegou. E por conta desse entendimento, desse coração de honra, ele teve acesso à presença de Faraó. No texto que nós lemos, essa mulher, ela teve acesso a Eliseu. Eliseu teve acesso a Elias. E por conta desse acesso que Eliseu teve a Elias, Eliseu teve porção dobrada da sua unção. Então, vocês estão entendendo como um acesso aberto na nossa vida, ele se torna importante. Então, se nós queremos sermos pessoas que transbordam, nós precisamos ser pessoas de acesso, que tem acesso e que também é acessível. Outra coisa importante, irmãos, é que quando a gente fala de transbordar, é você ter muito e dar acesso aos outros. Transbordar tem a ver não só com você ter muito, mas você também dá acesso a outras pessoas. E foi exatamente, por exemplo, o que José fez. Na sua sabedoria, José teve muito, prosperou, ficou muito rico ali no Egito, mas tudo aquilo que ele juntou, que ele conseguiu acumular, não foi somente para ele. Ele abençoou todas as nações que desciam ao Egito para comprar mantimento das suas mãos e das mãos dos seus funcionários. Toda pessoa que transborda é uma pessoa que facilita acesso a outras pessoas. Porque quem transborda nunca retém. Você pode dizer isso à pessoa que está junto de você? Quem nunca retém. Quem transborda, isso é óbvio, irmãos. Porque se eu estou transbordando, evidentemente que eu não estou retendo. Não é verdade? Quem transborda nunca retém. Então, a característica de alguém que transborda é que ele dá acesso, ele tem acesso. Ele pensa nos outros, ele compartilha, ele abençoa. Ele tem para dar, ele tem, e o seu prazer está nisso. Então, essa é a primeira consideração sobre transbordar. É você acessar, é você ter acesso aberto na sua direção. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é o que o acesso produz. O que é que o acesso produz na minha vida, né? Já que o acesso está relacionado a transbordar. Tem duas coisas importantes que o acesso vai produzir na minha vida. Que aí, o primeiro quesito que o acesso produz está relacionado à honra. Veja bem, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de entender esse termo sobre honra. Porque é um termo que depende da forma como ele é colocado, significa muita coisa. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, ele está dizendo respeite, considere, obedeça. Quando a Bíblia fala honra a Deus acima de todas as coisas, está dizendo para você colocar o Senhor
como primazia, como uma prioridade máxima na sua vida. Quando eu digo assim, é uma honra para mim estar hoje trazendo essa palavra para vocês, eu estou dizendo que eu me sinto privilegiada, que para mim é um momento especial. Quando você recebe alguém na sua casa e diz assim, sente-se neste lugar da mesa, porque é um lugar de honra, você está dizendo para aquela pessoa que ela está em um lugar de destaque, porque você a considera muito, porque ela é uma pessoa respeitada. Quando eu digo assim, Solon é um homem de honra, eu estou querendo dizer que Solon é um homem de palavra, que tem um bom caráter, que ele é uma pessoa respeitosa. Vocês entendem? Então, a honra, queridos, tem muitos sentidos e muitos significados. E é interessante porque o acesso que temos, quando Deus abre um acesso na nossa direção, é porque Ele está ali trazendo para você uma honra. Ele está trazendo para você uma honra, porque todo acesso, ele vem através de uma honra que você presta a alguém. Entenda isso. Então, você quer ser uma pessoa de acesso, você precisa honrar pessoas, do pequeno ao grande, do menor ao maior. Veja, o texto que lemos começa dizendo que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O que aquela mulher estava dizendo? Meu marido honrou ao Senhor, meu marido honrou a tua vida como discípulo, como aluno. E foi exatamente pela honra semeada que aquela mulher agora estava tendo acesso ao profeta. Vocês acham mesmo, querido, se o marido daquela mulher fosse um homem mau, um homem desrespeitoso, um discípulo relapso, essa mulher teria condição de chegar diante do profeta e reivindicar para ela a sua causa, o seu pleito, e dizer, olha... Mas quando ela vai ao profeta, ela chega com as credenciais do falecido marido. Olha, isso significa que mesmo se você for uma pessoa disposto a semear honra por onde você passar, até quando você morrer, a sua memória falará pelos teus atos. Que coisa tremenda, irmãos. Porque aquela mulher, ela não falou dela, mas ela falou do marido que já havia falecido. Ela trouxe a memória do profeta, dizendo o que o marido havia feito enquanto estava vivo. Ele temeu a Deus, ele honrou ao Senhor, ele trabalhou, ele dedicou pela causa. Ele esteve contigo, trabalhou lado a lado, ele foi exemplar, ele foi um discípulo autêntico. Mas agora, a minha casa está passando por uma grande dificuldade e uma grande tribulação. Então eu venho em memória do teu discípulo. Porque aquele homem foi um homem que semeou honra. E a sua honra agora estava falando. Foi aquela honra semeada que deu acesso àquela família diante do profeta. Vocês estão entendendo? Está todo mundo aqui comigo? Aí, quando nós olhamos para Cristo, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, o que Jesus fez, a sua obra. Olha, eu comecei dizendo que o pecado fechou o acesso para Deus. Mas Cristo,
como Filho de Deus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Vocês estão entendendo isso? A obra de Cristo na cruz nos deu acesso à presença de Deus, à presença do Pai. Hoje, eu e você temos acesso à presença do Senhor, porque Cristo morreu a nossa morte, pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele nos reconciliou novamente com Deus. A sua palavra diz que Ele é o caminho, o vivo, o santo caminho, que nos deu acesso à presença do Pai. Então, pela obra de Cristo, esse acesso nos foi dado novamente. O acesso de volta ao Pai é obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário. Se hoje nós podemos chamar Deus de Pai, se hoje nós podemos orar em seu nome, suplicar ao Senhor, ser aceito na sua presença, porque quando Cristo nos vê, quando Deus nos vê, Ele não nos vê conforme as nossas iniquidades e os nossos pecados, mas quando Deus me vê, quando Deus te vê, Ele nos vê com os olhos de Cristo. Ele nos vê como pessoas redimidas, justificadas, perdoadas, santas, dignas, não pelas nossos atos de justiça, porque nenhum ato de justiça humano poderia nos dar acesso ao Senhor, mas pela obra da cruz, pela obra do Calvário, hoje nós temos a reconciliação. Então, cuide bem, tenha cuidado a quem você acessa. Sabe, queridos, ainda sobre acesso, a gente precisa ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que existe o bom acesso, também existem acessos que são perigosos, ambientes que acessamos que são perigosos. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a internet é um ambiente. Você sabe disso? Você entende isso? Que a internet é um ambiente? O ambiente virtual é um ambiente virtual. Não é físico, mas é um ambiente. E muitas vezes nós estamos abrindo janelas, acessando conteúdos, acessando assuntos que não nos faz bem, que compromete a nossa santidade, que compromete a nossa sanidade mental. Às vezes nós acessamos conversas, às vezes nós acessamos leituras, às vezes nós acessamos ambientes físicos, às vezes nós acessamos pessoas que têm, olha, eu tenho muito cuidado de usar esses termos, para você não pensar aqui que eu estou sendo holística, mística. Mas deixa eu falar esse termo porque eu acho que você vai entender melhor. Mas existem pessoas de cargas de energia tão pesadas que quando acessamos estas pessoas, a energia que está nela parece que vem como uma flecha e faz dentro da gente. E você se expõe a determinados ambientes que, sem se dar conta, você vai sendo sugado,
você vai sendo minado. E daqui a pouco, você sem perceber, já está comungando dos mesmos assuntos, das mesmas conversas, concordando, aceitando, naturalizando, entrando em conformidade. E você sem perceber, vai deixando aquilo que um dia você recebeu morrer por conta desses acessos. Saul uma vez teve uma brilhante ideia de acessar uma necromante. Ao invés dele acessar a Deus, ele procurou uma mulher, uma médium, que fez lá subir da terra um espírito e que falou na voz de Samuel e que se apresentou como Samuel e enganou a Saul. E por conta daquele acesso, Saul perdeu, comprometeu a sua unção, o seu reinado, a sua coroa. Cuidado com os acessos. Diga isso a duas pessoas. Cuidado com os acessos. Cuidado com os acessos. Então, queridos, mais uma consideração para a gente se aprofundar nesse texto. O transbordar de Deus não tem a ver, ele não vem a nós por causa do nosso passado, mas sim pelo nosso futuro. Porque Deus nunca vai nos abençoar considerando o nosso passado, até porque do nosso passado Ele não lembra mais. Porque os nossos pecados foram todos apagados pelo seu sangue. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas sabe por que Deus quer transbordar você? Porque Ele olha você no futuro. Deus quer que você tenha em abundância. Deus quer prosperar a tua vida, para que você possa derramar sobre as gerações futuras, derramar sobre outras pessoas aquilo que você tem em abundância. Eu posso ouvir um amém? Porque transbordar é ter muito e dar acesso aos outros. Transbordar é ter muito, mas é dar acesso aos outros. Porque quem transborda sempre multiplica e divide, nunca retém. Nunca retém, queridos. Então, quanto mais eu tenho acesso a Deus, quanto mais eu tenho acesso à sua palavra, quanto mais eu tenho acesso às questões, às coisas concernentes ao Espírito Santo, mais eu vou abundar na sua obra, mais eu vou transbordar daquilo que eu estou cheio. Eu transbordo daquilo que eu estou cheio. Um coração amargurado, uma alma amargurada, ela vai transbordar da sua amargura. Mas uma alma curada, uma alma sarada, ela vai transbordar da vida de Deus, queridos. Então você quer saber que rios é esse que você está fluindo? Que rios é esse? Que águas são essas? Que fontes são essas? Que ambientes são esses que você está acessando? É simples e fácil. É só você medir o termômetro da unção de Deus sobre a sua vida. E eu vou lhe dizer, queridos, às vezes o nosso termômetro está ali transitando por temperaturas abaixo de zero. Por conta dos acessos que têm comprometido a unção que repousa sobre a nossa vida. Às vezes acessos esses que roubam, por exemplo, a nossa alegria de servir ao Senhor, o nosso prazer de estar em comunhão, o nosso prazer de estar na igreja. E a gente não se dá conta disso.
Sabe, aquela música que você gosta de ouvir, aquela sofrência, aquela choradeira. Esses são os excessos, irmãos, que alimentam a sua alma. Então você acorda o dia, já está lá, né, curtindo ali o rei, que não é Jesus, mas é o Roberto Carlos. E você fica naquelas músicas de nostalgia, naqueles brega, no brega funk. Não, porque toda música é de Deus. Mas cuidado, porque às vezes a gente está acessando letras. A gente está acessando músicas que está enchendo o nosso coração com tudo que não edifica, não é? Então, cuidado com esses acessos. Então, só para a gente fechar, o princípio para transbordar é ter acesso aberto. Quem transborda, ele tem muito, mas também dá acesso aos outros. E o acesso produz honra, ele vem através da honra que plantamos, da honra que semeamos, mas nós nunca podemos nos esquecer da obra de Cristo na cruz sobre a nossa vida. Mas vamos lá. Partindo desse princípio, quando eu falei que o transbordar de Deus na nossa vida não tem a ver com o nosso passado, mas sim com o nosso futuro, o texto que nós lemos diz que Deus pegou uma mulher falida, uma vida no caos, prestes a perder seus filhos para venda, né? Os filhos seriam vendidos para pagamento de dívida. Mas de repente, aquela situação foi transformada e de uma mulher falida, Deus fez ela se tornar numa grande empresária. Quando a gente lê o profeta dizendo, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então, que final, irmãos, que destino. A mulher chega com a vida arruinada e sai com uma direção que vai mudar a sua vida. E de repente uma chave girou e aquela mulher se tornou uma grande empresária. Baseado nisso, eu quero falar sobre 5 coisas, 5 lições importantes sobre o transbordar de Deus. Sobre o que significa a panela cheia. O que significa a panela cheia? Primeira coisa, irmãos, primeira lição sobre a panela cheia é que você precisa saber onde ir quando não souber o que fazer. Saiba para onde ir quando não souber o que fazer. Sabe, muita gente, nos momentos de crise, ficam perdidos, desorientados. E ao invés de ir aos pés do Senhor Jesus, ao invés de ir primeiramente diante de Deus e colocar a sua vida diante do Senhor e ali permanecer em oração, esperando de Deus uma direção. Muitas vezes, pessoas, eu já estive e enfrento muitos momentos assim, irmãos, que eu olho e agora, eu vou para onde? O que é que eu faço? Não sei, não estou sabendo que direção eu vou tomar, que decisão eu preciso tomar. Eu tenho pessoas que eu considero pessoas de Deus, mulheres, homens de Deus, que eu recorro a essas pessoas e com muita humildade eu digo, olha, eu estou numa situação, não sei o que fazer, o que você pensa sobre isso? Às vezes eu já chego dizendo, eu tenho pensado em fazer assim, 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 mas gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha, o que você tem a me dizer. Sabe, queridos, porque na multidão de conselhos o sábio prospera. Mas
Se você não sabe para onde ir no dia da dificuldade, você correrá o risco de acessar pessoas que não vão poder tirar você da situação que você encontra. Eu vou lhe dar um exemplo. Às vezes nós estamos na dúvida. Sei lá, não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, mas às vezes você pode já ter passado por uma crise. Rapaz, estou na dúvida, não sei se fico, não sei se vou embora. Você, geralmente, quando a pessoa se encontra nessa encruzilhada da indecisão, ela nunca vai procurar alguém que ela sabe que tem um posicionamento diferente. De dizer, não, rapaz, acabe com isso, fique. Ela sempre vai, primeiramente, consultar alguém que vai chegar, bater no ombro dela e dizer assim, eu não sei ainda o que você está fazendo ali. Cuidado com os acessos. Você está confuso, você não entendeu alguma coisa. Dificilmente você pode vir a mim para perguntar, apóstolo, não entendi essa colocação. Mas geralmente a gente procura as pessoas que comungam do mesmo pensamento, da mesma ideia. E aí há um fomento. E o fomento geralmente é dando destino para fazer se concretizar aquilo que já está no seu coração. Então, você precisa saber para onde ir quando não souber o que fazer. Aquela mulher estava com um problema muito sério. Uma grande dificuldade, que o meu problema e o seu problema diante desse problema, irmãos, é fichinha. Na miséria, atolada na dívida, com risco de perder seus filhos. Ela não ligou para ninguém. Ela não mandou nenhuma mensagem de WhatsApp. Ela não foi para nenhuma rede social. Ela foi ao profeta, ao homem de Deus. Ela procurou aquele que ela sabia que poderia trazer uma palavra de destino, uma direção para a sua vida, orientá-la no que deveria ser feito à luz da palavra do Senhor. E no texto que nós lemos, de 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, para onde ela foi, queridos? Para o profeta. A quem ela recorreu? Para o profeta. Ela não foi bater na porta do credor, ela não foi na porta daquele que estava com as promissórias na mão. Ela foi na direção de alguém que tinha uma palavra de Deus para ela. Ela buscou o profeta. E quando chegou ali, ela falou exatamente o que estava acontecendo na sua vida. Olha, irmãos, preste atenção. Os acessos, eles podem nos levar a um caminho de prosperidade, mas os acessos também podem nos levar a um caminho de ruína. E aí eu pergunto a você nesta noite, quais os acessos que você tem, desculpe a redundância, acessado? Que acessos são esses? Que vozes são essas? Que conversas são essas nas caladas, nos corredores, nas ocultas? Que conselhos são esses que têm desviado você do bom caminho? Que é isso? Temos perdido
a nossa racionalidade, nós não podemos agir como estouro de boiada. Você precisa ter um pensamento crítico, associado ao conhecimento da palavra, porque o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós tendes conhecido, o Espírito da verdade que habita em vós, trará sobre você o discernimento e a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos conduzirá a toda a verdade. Mas sabe o que está acontecendo? Os acessos que temos entrado, as conexões que temos feito, tem nos feito adoecer. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tomei uma posição na minha vida de me afastar de tudo que me adoece. E eu vou lhe dizer, eu não sou contra, repito, eu não sou contra a internet, a tecnologia, as redes sociais, mas nós precisamos de um filtro, irmãos. Nós precisamos de um filtro. Às vezes, sem se dar conta, nós gastamos 1, 2 horas acessando conteúdos, irmãos, que só nos faz adoecer. Para. Porque daqui a pouco você está com o seu sono prejudicado. Daqui a pouco você está com ansiedade, angustiado, sem saber em quem ouvir, em quem acreditar. Então a gente precisa ter muito cuidado. É uma questão de saúde mental e de paz no coração. Entendam isso. Um conselho que eu dou à minha igreja: filtre as coisas, selecione o que você acessa. De um filme, de uma série. Eu estou falando de tudo, irmãos. Eu estou falando de tudo. Ah, porque a série é da moda, porque é tão bonzinho, e você lá acessando determinados conteúdos, às vezes até de filme de terror. Tem gente que é fissurado nisso, acha lindo. A alma acessando as janelas de demônios. Em nome da cultura, tenha muito cuidado, porque os acessos podem levar você a prosperar ou até uma ruína. Ainda sobre o jovem Saul, assim, logo quando ele foi assumir o trono, os anciões de Jerusalém chegaram para ele e disse assim: os impostos estão muito pesados e o povo não está aguentando. Diminui os impostos e você vai ter um governo brilhante e você vai ter esta cidade dispostas a defender a tua coroa. Saul desprezou o conselho dos anciões e foi consultar os seus amigos de universidade, de escola. Ele foi consultar os amigos da sinagoga, que fez lá o bar mitzvah com ele, que cresceu com ele na rua jogando bola. E a moçada lá, que tinha força, tinha energia, mas não tinha experiência, disse que nada. Se no teu pai, no período que ele governou, os impostos eram pesados, põe mais peso. E assim ele fez. E foi a ruína do seu reinado. Porque, irmãos, são os acessos que nós entramos. A segunda lição que nós aprendemos sobre a panela cheia
é que a honra, ela nasce muitas vezes do caos. A honra, ela nasce muitas vezes do caos. Quando a gente fala de dupla honra, né? E aí a Bíblia diz que na nossa vergonha teremos dupla honra. Isaías 61, verso 7, diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exaltareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E aí eu quero te dizer o sentido dessa dupla honra. Quando a Bíblia fala de dupla honra, ela não está falando, queridos, de você ter muito, de você ser rico. A gente tem que parar com essa visão distorcida sobre honra. Eu comecei falando que o termo honra tem múltiplos sentidos. Depende da forma como esta palavra é colocada na frase que você está construindo. A dupla honra está se referindo a ter acessos saudáveis na sua vida. Isso é dupla honra. Dupla honra. Veja bem, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos lá no Egito, a Bíblia traz o contexto da história com um detalhe muito rico que talvez você não tenha prestado atenção. Vocês sabem que José tinha um irmão da mesma mãe, Benjamim. E a Bíblia diz que quando aqueles irmãos estavam ali sentados à mesa, comendo do banquete que José havia patrocinado, a Bíblia diz que todos os irmãos recebiam uma porção de comida, mas Benjamim recebia 5 vezes. Isso é dupla honra. É acesso. É você ter acesso, irmãos. Quando a palavra do Senhor diz: na vossa vergonha tereis dupla honra, o Senhor está dizendo: eu darei a você acessos que vai tirar você deste lugar e vai te colocar no lugar onde o Senhor te exaltará. Essa é a dupla honra. Acessos que somente o Senhor pode dar à tua alma, que não é o teu esforço, que não é o que você faz, não é o teu passado, nem o teu presente, mas é o que Deus pode fazer com aquele a quem Ele deseja honrar. A dupla honra tem a ver com portas abertas, com acessos que o Senhor trará sobre a sua vida para fazer a tua alma prosperar em todos os sentidos. Irmãos, nós precisamos, sabe por quê? Entender, porque Deus é o único que pode trocar o caos pela honra. Olha a sua vida, olha a minha vida, antes de Cristo. Quem diria, irmãos, que hoje nós estaríamos vivendo uma vida digna, decente. E aí tem aquela música, né? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? Isso é a dupla honra, irmãos, que Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Porque nós não éramos dignos, mas hoje o Senhor nos fez sentar à mesa como príncipes, porque hoje nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso é a dupla honra, porque o Senhor na nossa vida trocou o caos que era a nossa vida, e hoje Ele nos faz andar por um caminho plano, por veredas planas. Só o Senhor poderia fazer isso.
Deus nos honra naquilo que somos humilhados. E aí eu me lembro das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vocês forem humilhados, porque os humildes Deus exalta. Humilde, irmãos, não se defende. Quem defende você é o Senhor. Entende? Acesse o trono de Deus. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você não souber o que fazer e nem para onde ir, qual é o lugar que você tem que estar? Aos pés do Senhor Jesus. Esse é o lugar, irmãos, que nós devemos acessar sempre. Os pés do Senhor Jesus. Porque é neste lugar que eu descanso em ti. É neste lugar em que eu posso descansar. Porque existe um lugar, Senhor, que é o centro da tua vontade. Então, irmãos, eu não sei como está a sua vida, mas Deus é especialista em transformar todo o caos e trazer a honra, fazer com que você seja honrado naquilo que você hoje está sendo humilhado. Deus coloca sempre uma mesa na presença de todos os que viram a nossa vergonha e nos faz assentar nela. Salmo 23, verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A terceira lição que nós precisamos entender sobre o panela cheia, irmãos, é que nós precisamos crer nas direções proféticas. Não adianta eu e você procurar o profético se a gente não quer seguir direção. Às vezes a gente procura o profético e quando escuta o que não quer ouvir, diz, isso não foi de Deus não tem nada a ver. Não está vendo? Porque tem gente assim, que procura você, não sei nem porquê, irmãos, porque ela já está decidida no coração. Acho que vem só por desencargo de consciência. Mas não vem para seguir direção. Ela vem só comunicar. A decisão já tomada. Ela vem comunicar o que já fez, vem comunicar o que está no coração. Mas nunca para dizer assim, olha, eu estou pensando em fazer assim. Qual a direção para a minha vida? Olha, irmãos, eu digo uma coisa a você. Eu não tenho todas as respostas que talvez você pense que eu tenha. Mas tem uma coisa que eu não tenho problema em dizer, é a verdade. E quando eu não sei, eu digo. Muitas pessoas às vezes conversam comigo. E eu digo, olha, no momento eu não sei o que dizer, mas vamos orar. Vamos buscar de Deus a direção. Vamos passar um tempo em oração para depois a gente decidir. Se acalme, espere um pouco. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dar a direção. E assim a gente cresce. Vocês estão entendendo isso? Então, as direções proféticas, às vezes, não têm lógica. Às vezes, não cabe no nosso raciocínio. Como é que a mulher chega, eu estou com uma dívida enorme, não sei o que fazer, e aí o profeta olha para ela e diz assim, sai na vizinhança pedindo panelas. Pede quantas panelas você puder e o pessoal puder te emprestar. Pede todas, muitas vasilhas. E eu fico imaginando, irmãos, a casa daquela mulher com panela espalhada em tudo quanto era lugar. Pelo chão, pelos móveis, pela cama, tudo quanto era lugar. Veja, há lógica nisso? Não. Porque nem sempre há lógica no divino, nem sempre há lógica na direção de Deus para a nossa vida.
Mas, irmãos, o profético não está baseado no achismo. O profético não está baseado no que eu acho. O profético se baseia numa direção que vem de Deus. E aquilo que vem de Deus não traz confusão. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo agora. Mas Deus não deixará aqueles que confiam em seu nome confundidos. Eu posso ouvir um amém? Então diga à pessoa que está junto de você: você não será confundido. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher saiu da casa daquele homem e fez exatamente o que ele disse. Ela tomou as vasilhas emprestadas, entrou dentro da sua casa, fechou a porta, pegou o único vasilhame de azeite que tinha, saiu despejando naquelas panelas ali, e naquele instante, à medida que ela ia deitando o azeite, sobrenaturalmente o azeite se multiplicou e encheu aquelas vasilhas todas. Porque, irmãos, ninguém explica Deus. Ninguém explica milagre. Milagre você crê. Milagre você crê. A quarta lição que nós aprendemos sobre a panela cheia: ofereça a Deus algo para Ele multiplicar. Ofereça a Deus algo para que Ele multiplique. Porque Deus vai usar o que você já tem, queridos. Olha, Deus usou o que aquela mulher já tinha. Mas aquele pouco de azeite que ela possuía, ela ofereceu ao Senhor, foi consagrado a Deus. E quando ela ofereceu, foi como a água lá de Elias, no tempo de seca. Elias pega água e derrama sobre o altar. E quando ele ora, o fogo desce do céu, chupa toda a água, lambe a água, aceita o holocausto. E ali o Senhor, no Monte Carmelo, vence a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Mas o que ele tinha, ele ofereceu a Deus e o Senhor multiplicou. E em forma de fogo, em forma de vitória, de resposta, Deus deu a Elias a vitória contra os seus adversários e os seus inimigos. Então, a mulher disse: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada, exceto uma botija de azeite. E o profeta diz: pois é esta botija de azeite que Deus vai usar para operar o milagre que você necessita. Sabe, queridos, quando nós não temos problema em consagrar, em devolver, em dar a Deus aquilo que temos, Deus também não tem dificuldade em fazer com que você seja abundante naquilo que faz. O que você tem hoje que pode consagrar ao Senhor? Sua vida, seu dom, seu talento, seu tempo, sua casa. O que é que você tem? O que é que você tem hoje que você pode dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor e dali Deus gerar um milagre que somente Ele pode fazer, abrindo acesso para você? Porque, irmãos, quanto mais você semeia a honra, mais acesso você terá. A quinta lição e última: o transbordar de Deus começa na minha casa, na tua casa, e se estende para todos os lugares.
Se a minha casa, irmão, se na sua casa não tem abundância de Deus, está faltando alguma coisa lá. Então nós precisamos entender que Deus, o que Ele quer fazer na nossa casa, através da nossa vida. O que Deus fez na vida daquela mulher, o que Deus fez na vida daquela família, irmãos. De uma situação que era o caos, Deus gerou ali um milagre. E aquela situação foi revertida. Porque esse é o transbordar de Deus na nossa vida. Quando Deus derrama sobre nós, Ele derrama para transbordar. Então, para que se cumpra a palavra que Jesus declarou, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós seremos abundantes, nós vamos transbordar. Mas para que esta palavra se cumpra na nossa vida, nós precisamos entender o sentido e o significado da lei do acesso. E todo aquele que transborda, ele tem e dá acesso aos outros. Vá ficando de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se você chegou aqui, se você nem vasilha tem. Mas você tem alguma coisa que pode oferecer a Deus e consagrar ao Senhor. Talvez você chegou aqui como aquela viúva. A sua vida confusa, preocupado, com um coração pesado, com a mente, o espírito abatido. O que é isso, irmãos? O que é isso? Nós não podemos deixar que o inimigo se apodere da nossa mente, trazendo confusão, tristeza, desânimo, abatimento. Você pertence ao Senhor. Diga assim: eu pertenço ao Senhor. Diga assim: quem me justifica é o Senhor. Sobre a minha casa está a bênção do Senhor. Eu tenho paz com Cristo, porque a sua palavra habita em mim. Você entende? Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, cesse agora toda acusação do inimigo sobre a sua mente. Cesse agora tudo que impede de você transbordar. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Foi Cristo Jesus que nos justificou e nos santificou e nos separou para Deus. Somos dele. E Paulo diz: temos, porém, irmãos, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que isso significa? Deus, Ele vai sempre trabalhar nas nossas imperfeições, porque Deus nunca escolheu pessoas perfeitas, pessoas que não têm falhas e defeitos, mas Deus procura os verdadeiros adoradores, pessoas cujo coração são moldáveis, são ensináveis, pessoas que diante do Senhor não têm vergonha de dizer quem são, de assumir os seus erros, de dizer: Pai, eu pequei,
Já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe ao menos como um dos teus empregados. E o Senhor olhar para aquele coração e dizer: volta. E ser recebido na casa do pai com festa, com anel no dedo, com roupa nova, com sandália nos pés, com cajado, com tudo que o filho tem direito. Ai, irmãos, olha para o teu lado. Tem alguma cadeira vazia aí? Olha para o teu lado. Essa cadeira aí já tem um dono. Não chegou ainda, mas vai chegar. E quando ele chegar, ele vai ter o mesmo acesso que você tem, que já está aqui há 30 anos. Sabe por quê? Porque a mesa está preparada. Você lembra da parábola que Jesus contou de um homem que preparou um banquete? Mandou chamar os convidados de honra, ninguém quis ir. Ele disse: ninguém quis ir? Então saiam pelas ruas e pelos atalhos, pelos becos, e convide quem vocês encontrarem pela frente. E de repente, irmãos, aquela casa, aquela mesa, aquele banquete, aquela mesa estava cheia de pessoas que a sociedade não dava nada. Os indignos, todos assentados naquela mesa. E o dono da festa, o dono do banquete disse: esses que estão aqui são dignos. Aqueles que se achavam que eram muito bons, eles não eram dignos de sentar a esta mesa. Enquanto você estiver se achando muito bom, enquanto você estiver se achando muito bom, você não terá acesso, você não transbordará. E a fonte que jorra de você corre o risco de se extinguir. E aí onde está a beleza do Evangelho? É porque quando Deus nos olha, Ele olha a nossa sinceridade de coração. Porque o Senhor não está procurando aqueles que batem no peito e dizem: ah, Senhor, eu não falto uma célula, eu estou todo dia no culto, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas sabe quem Deus procura, irmãos? Aqueles que com medo, com temor, diz: Pai, me ajuda para que eu não caia. Pai, tenha compaixão e misericórdia de mim. Pai, eu sei que não há em mim algo bom. Porque são esses que o Pai procura. E é para esses que a mesa está posta. Então, queridos, quantos ainda vão chegar, vão somar ao número dos filhos de Deus, que terão acesso a essa mesa? E nós vamos estar aqui para recebê-los com alegria, porque não há nenhuma diferença. Todos nós somos filhos de Deus. Quantos querem transbordar? Quantos querem transbordar? Diga: Pai, em nome de Jesus, eu estou hoje diante da Tua presença, na Tua casa, Senhor. Pai, eu estou hoje diante desta palavra. Me ensina, me dá um coração de honra, que eu possa, Senhor, ter acesso, mas que eu possa entender que o Senhor quer me fazer transbordar. Pai, eu quero derramar da Tua vida na vida de tantos outros. Pai, tira de mim tudo que não Te agrada. Tira de mim tudo que impede o Teu fluir. Me dá um novo coração. Me dá uma nova mentalidade, Senhor. Que eu possa olhar com os Teus olhos. Que eu possa sentir com o Teu coração. Que eu possa amar com o Teu amor. Que eu possa perdoar com o Teu perdão. Que eu possa viver a Tua palavra com sinceridade.
não com o fermento da malícia, da maldade. Guarda os meus lábios, guarda a minha boca, para que eu não profira nenhuma palavra contra meu irmão, para que eu não use a minha língua com maledicência, com malícia. Afasta de mim a mentira, afasta de mim a falsidade, afasta de mim o desgosto, afasta de mim a dor. Traz, Senhor, alegria. Traz a tua alegria, a tua paz, o teu perdão. Que sejamos unidos nesse mesmo batismo. Que sejamos como corpo bem ajustado, como família de Deus. Queremos transbordar da tua unção, do teu Espírito. Pai, nós decidimos retirar nossa alma dos acessos errados que temos a ela. Eu ordeno, em nome de Jesus, que toda alma saia do seu cativeiro. Pai, nós decidimos sair desses ambientes que contaminam a unção, dos acessos errados. Pai, em nome de Jesus, guia os nossos pés, guia o nosso coração, sara os nossos ouvidos, a nossa mente. Em nome de Jesus, sara-nos. Oh, glória a Deus.